está acontecendo em Israel? Israel tem passado por várias semanas de manifestações desde o mês de janeiro, em que o governo anunciou uma ampla reforma do poder judiciário do país. Essa reforma inclui diferentes mudanças no poder judiciário, incluindo a Suprema Corte de Israel, e que tendem a ameaçar a democracia do país. Por quê? Por que essa reforma ameaça a democracia do país? Porque caso ela passe em sua integridade, ou seja, se todas as partes da reforma forem passadas, o que acontece é que o Poder Judiciário estará totalmente subjugado à maioria simples, 61 cadeiras, do Legislativo, que é composto de 120 cadeiras. Como o sistema israelense é parlamentarista, isso significa que, em tese, o Judiciário estará subjugado ao próprio executivo do país, porque o executivo é formado pela maioria do legislativo, pelo menos 61 cadeiras. Hoje, o atual governo tem 64. Isso causa um problema muito grande, porque sem a separação dos poderes entre judiciário, legislativo e executivo, não é possível ter um sistema de pesos e contrapesos que a democracia exige. Então, esse é um problema muito grande. E essa reforma, então, passada em sua totalidade, tira a possibilidade do judiciário de barrar decisões do legislativo e do executivo com base nas leis básicas de Israel, na legislação vigente e na chamada cláusula de razoabilidade, que dá ao Supremo a prerrogativa de anulação de certas decisões do executivo e do legislativo, com base então nessa razoabilidade que é sim um pouco subjetivo. A primeira parte da reforma foi aprovada e exatamente essa cláusula de razoabilidade foi extinta. Então, por enquanto, o judiciário ainda pode vetar certas decisões, não com essa justificativa, mas com outras, só que a reforma tem outros aspectos que serão discutidos e votados. Um deles que limita, então, ao executivo e, como a maioria do legislativo, aprovar ou vetar as decisões da Suprema Corte e do Judiciário em geral, incluindo condenações de pessoas que hoje estão no governo e que são réus em processos na justiça. Com isso, a reforma ela põe em risco a democracia israelense porque coloca na mão do governo da vez poderes muito grandes de vetar decisões do Supremo e de não ter as suas decisões vetadas pelo Poder Judiciário, que tem ali a função de zelar pelos demais poderes e a interpretação da lei. Como Israel não tem uma constituição, a questão fica cada vez mais nebulosa, pois não há uma base de leis como uma constituição para nortear as demais leis produzidas pelo Estado. Com isso, a população tem se manifestado cada vez de forma mais incisiva, inclusive manifestações gigantescas, em diversas cidades do país, mas que, infelizmente, não foram suficientes para impedir a primeira aprovação da reforma mais ampla. Temos que esperar agora cenas dos próximos capítulos em que os outros pontos da reforma serão aprovados ou não, mas membros do atual governo têm sim a intenção que esses pontos sejam aprovados.